Fala pessoal, faz tempo que eu não posto vídeo, mas vim contar pra vocês como é que tá sendo o primeiro semestre do curso de medicina. Se você é inscrito no meu canal ou está assistindo pela primeira vez, bota aqui embaixo o curso que você pretende cursar ou o que você está fazendo no momento que você aplicou lá na inscrição do Enem, pra gente saber e todo mundo interagir. Bom, durante esse tempo eu fiquei um bom tempo sem postar porque eu mudei de cidade, né, para cursar. Eu estou agora morando em Santarém, que é uma cidade no oeste do Pará. Digamos assim, seria a segunda metrópole, né, do Pará, uma submetrópole, mas é uma cidade bem desenvolvida. E estou aqui agora, caiu, né, na minha nova casa. Olha, você vai reparar que o cenário mudou. E eu queria compartilhar com vocês como é que está sendo um pouco esse processo, né, de iniciação do curso. Bom, lá onde eu estudo, que é na Universidade Estadual do Pará, na UEPA, o método que eles usam é o método PBL, que é, resumidamente, vocês são autores do conhecimento de vocês. Como assim? O professor, basicamente, é só um direcionador. Ele vai falar o que você precisa estudar e vocês, basicamente, vão para casa, estudam e na aula seguinte vocês se reúnem em grupo e cada um fala uma parte do assunto. E vocês são avaliados nisso. Em que quesitos? Pela postura de vocês, pela forma de como vocês explicam o assunto, se vocês conseguem exemplificar o que vocês estão explicando, se vocês deixam o colega de vocês falarem também na explicação e não rouba toda a fala só para você. Então, assim, essas são, tipo assim, é um cenário muito diferente para quem não está acostumado a falar. E também foge daquele ensino tradicional onde o professor fica só vomitando informação o tempo todo, aquela coisa chata, monótona. Ainda tem isso em algumas matérias, mas são bem poucas. A maioria das outras matérias segue a metodologia PBL. Então, o que eu percebo? Eu já estou acostumado a falar, tanto que para estar gravando esses vídeos aqui tem que perder um pouco da vergonha e da timidez, né? Então, eu já estou acostumado, mas eu sinto que tem outros alunos que ainda estão se acostumando com o processo. Isso é normal e isso vai influenciar positivamente em duas coisas. A primeira é que você está numa profissão que você vai lidar com o público, então você vai ter que falar e bem com as pessoas, porque é através dessa conversa que nós chamamos de anamnese, que é uma entrevista que o médico faz com você, que vai extrair todas as informações para criar o diagnóstico possível da doença. E às vezes as maiores pistas estão no que o paciente fala para você. A segunda coisa é que você vai um dia talvez liderar equipes, então isso já vai ser um treinamento para você, porque quando a gente se reúne em grupo para fazer o estudo, existe um que coordena as falas, que se chama de coordenador, né? Existe o secretário do coordenador, que é outra pessoa do grupo que fica no quadro resumindo todas as informações que são faladas na reunião. E isso vai mudando assim cada aula, né? Cada pessoa. Então, está sendo um método muito legal para mim, porque eu sempre tive um perfil mais autodidata. Eu gosto de eu ir lá atrás da informação, ler o livro e ir montando o quebra-cabeça, sabe? Que o conhecimento é assim, como se fosse um bloco e que vai colando parte de cimento e vai crescendo aos poucos. E para mim isso está sendo muito bom. Eu prefiro assim. Bom, outras coisas que eu percebi de novidades, assim, porque eu já fiz uma graduação anterior, foi Ciências da Computação, e na medicina eu percebi, além desse metodologia, assim, o PBL, eu vi a questão das habilidades humanas, né? Que é uma das matérias que a gente estuda, que são como você como você, no perfil de médico, pode ofertar um atendimento humanizado, né? Sem ignorar os saberes tradicionais das pessoas que elas trazem consigo, saber articular o senso comum dela, a cultura, porque nós estamos formando uma nova geração de médicos, onde as pessoas estão cada vez mais em posse da informação da medicina, né? No caso, hoje em dia, o paciente vai lá e pesquisa a sua doença, né, no Google e vê os possíveis tratamentos, já chega questionando o médico, né? Então você tem que estar
pronto para isso, para ser questionado e para saber conduzir isso, entendeu? Para que ele seja um aderente do tratamento, ou seja, que ele siga as instruções que você vai dar para ele e não que ele fuja. Também achei interessante a questão de que desde o primeiro semestre nós já estamos indo para as unidades básicas de saúde, que são as UBSs, e eu não esperava isso. Isso é muito legal porque você vê a realidade do SUS de perto, você vê os problemas sociais envolvidos, as doenças que você pensou que nunca iria existir, mas que você acaba vendo lá. Às vezes a gente pensa que a gente só vê no livro, né? Quando a gente estuda, principalmente no Enem, assim, mas você chega lá, você entende o porquê disso e você conhece, faz o processo de chamamos de territorialização, que é você conhecer as comunidades ao redor e para onde elas são encaminhadas quando, por exemplo, o médico pede um exame, quando ele manda a pessoa pegar um remédio, ou então quando ela é direcionada para algum centro de tratamento, como o CAPES, que é um centro de tratamento para doenças de saúde mental. Então, isso está sendo muito legal, a gente está tendo esse contato desde cedo lá, a gente fica às vezes do lado do médico, acompanhando os diagnósticos, vendo o paciente relatar o problema dele, a gente fica perto dos enfermeiros, né, vendo como eles fazem aquela pré-consulta, os pré-natais, os exames preventivos de PCCU, que é do colo do útero, enfim. Então isso aqui está sendo tipo assim, a mão na massa de fato do curso, né? E sem falar que nós temos também a matéria de habilidades médicas, onde no primeiro semestre a gente já está aprendendo os exames básicos, né? Que é aferir peso, altura, pressão, exame de cabeça, tronco, membros inferiores e superiores. E isso é a parte que você vai conciliar a teoria, né? Que você está vendo nas outras matérias, com a prática, sendo que dentro dessas habilidades práticas não é só executá-las, mas também é treinada aquela relação médico-paciente, que é como você fazer ele se sentir confortável e não tratar ele apenas como um simples objeto. Então são toques que são dados para você que, poxa, eu não tinha pensado nisso, ou então, poxa, eu já passei por isso com algum familiar meu, ou então eu já sofri isso no outro consultório. Então, a nova geração de médicos está sendo totalmente, digamos assim, treinada de uma maneira mais humanizada. Deixa eu ver aqui. Ainda tem a questão, né, das matérias mais tradicionais, com a anatomia, né? Você vê também, porque os 2 primeiros anos da medicina são um ciclo básico. Aí você vai estudar muito a teoria básica, tecido conjuntivo, tecido sanguíneo, anatomia, vai entender os princípios e diretrizes do SUS, a ética médica. Então, os 2 primeiros anos são isso. Os 2 próximos anos são um exame de clínico. No caso, assim, é a parte que você vai para a parte realmente de doença, de consultório. E os 2 últimos anos é a parte do internato, né? Que você vai para os hospitais experimentar tudo que você viu durante o curso de uma maneira bem mais intensiva. É como se você já fosse praticamente um médico, né? Você vai estar com um braço de apoio, vai diagnosticar doença, talvez, enfim. A faculdade também ela oferece muitas chances de você participar de congressos, fazer seus próprios projetos de extensão que conta como avaliação acadêmica, né? O que são projetos de extensão? São projetos que você escreve, você submete para a universidade e ela aprova que você possa fazer. Por exemplo, vamos fazer um projeto de sinais vitais. Nós vamos medir pressão e glicemia ali na beira da praia da população e dar possíveis orientações para que elas possam melhorar isso, que nós chamamos de promoção à saúde e prevenção à saúde. Bom, isso é basicamente para dar um panorama geral para vocês de como está sendo o curso. Eu digo para vocês que se vocês acham que vocês estudam muito no Enem, se preparem, vocês vão estudar muito mais na universidade. Eu digo que hoje eu estou estudando tipo mais do que 6 horas talvez do que eu estudava para o Enem, mas tudo isso é para não deixar acumular assuntos, porque é muita... Eu não vou mentir, tem uma parte decoreba e tem a parte que você realmente tem que entender um assunto.
Então, como é muita coisa, se você não for disciplinado, estudar todo dia um pouquinho, você talvez vá se embaralhar um pouco aí, vai sofrer de ansiedade, e isso pode atrapalhar o seu aprendizado. Só que eu faço isso não porque eu quero apenas nota, eu faço isso porque todos nós que estamos no curso de medicina, nós iremos lidar com vidas humanas. Então, é essencial que nós possamos extrair todo o conhecimento possível na universidade, que nós estamos agora, né? Temos que aproveitar isso. E eu fico muito feliz de poder estar aqui contando para vocês um pouquinho disso, dividir minha história com vocês. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Se tiver, deixa aqui no comentário, que nos próximos vídeos eu vou estar tentando responder elas. E eu vou tentar gravar mais vídeos, contar um pouco mais da rotina na universidade, os problemas, o lado positivo, o lado negativo. Infelizmente não vai caber tudo nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. E não sei quantos de vocês estão se preparando já para o Enem do próximo ano, ou que ainda estão confiantes aguardando o listão, né, de cada universidade. Mas eu adianto para vocês que o melhor conselho que eu posso dar desses 4 anos que eu passei tentando entrar no curso de medicina é que quando eu via que eu não ia alcançar a nota suficiente, né, porque a gente geralmente tem uma média de quantos acertos nós precisamos para entrar no curso, eu já ia usar o mês de dezembro e janeiro para fortalecer a minha base de conhecimento em exatas, no caso matemática, física e química, né? E começava de fato a estudar aquele cronograma para o Enem de fevereiro em diante. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. E aqueles que não têm condições de pagar um cursinho, eu recomendo muito estudar por cursinho online, que foi como eu fiz no meu último ano de estudos e foi onde eu consegui aprovação. Me arrependo amargamente de ter feito cursinho presencial. Tem outro vídeo aqui no canal que eu já gravei explicando tudo isso em detalhes. Se vocês quiserem, vocês podem lá assistir. E vamos ficando por aqui. Eu trarei mais novidades para vocês e gostaria muito de compartilhar e interagir com vocês a minha vivência. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ler com muito carinho. Muito obrigado.